Bom dia, pessoal. Vim convidar vocês para o seminário clínico que eu tenho conduzido no meu canal. Esse seminário ele já tem muitas aulas gravadas e disponíveis para os assinantes, né, do meu canal. Caso vocês entrem no meu site, fabiobelo.com.br, e pesquisem ali, né, nessa aba de pesquisar, vocês vão encontrar com a palavra seminário, né, só digitar aqui seminário, né, nessa aba de pesquisa do meu site, e vocês vão encontrar o cronograma e as instruções sobre como se inscrever ali, né? Nesse cronograma, vocês vão observar, existe já, né, as datas, que eu sempre vou colocando anteriormente, o título, né, do texto, o link do texto, quando eu tenho o PDF, e o link para o vídeo. Então, todo mundo que é assinante do canal vai poder acessar esses vídeos especificamente. Quais são os objetivos do seminário? Uma leitura muito crítica, muito pontual dos textos de Freud em particular, né? Vou começar, né, sempre pelo Freud, né? Então, já lemos as conferências 17, 18, 27, 28, as pulsões de seus destinos, o inconsciente, o recalcamento. E estamos agora lendo Inibição, Sintoma e Angústia, bem pontualmente, né, um texto mais longo, então já temos umas 6 aulas sobre esse texto, 2, 4, 6, 7, hoje é a sexta aula, né, do Inibição, Sintoma e Angústia, e a gente deve gastar mais umas 4, imagino, para terminar de ler esse livro, que é um livro muito importante na obra do Freud, né? A ideia do seminário clínico, então, é fazer essa leitura para pensar na metodologia clínica de Freud, em especial, né? Como que o Freud ele se articula na teoria e na clínica, né? Como que isso é articulado. Esses vídeos vão estar disponíveis apenas para os assinantes do canal, né? A assinatura tem 3 níveis ali, mas qualquer uma, né, delas, né, desse tipo de assinatura vai te dar acesso a todos os vídeos, né? Então, para vocês em especial, né, que estão começando a ler o Freud ou que estão tentando retomar o Freud, principalmente numa leitura mais crítica, né, uma leitura que, no meu caso, né, parte sempre do Laplanche, né, para ler o Freud de uma maneira mais aberta, né, mais crítica, mais tensionada, né, ler Freud com Freud, como diz o Laplanche. Então, eu recomendo o seminário, né? Os próximos textos que eu pretendo ler aqui são Construções e Análise Terminável e Interminável, e vou ler os textos do Freud sobre a transferência, né? Vamos pensar bem mesmo assim, o que é a metodologia clínica em Freud, para depois, sim, passar para os textos que eu já até deixei indicados no cronograma, né? Textos sobre clínica de maneira geral, né? Casos clínicos, enfim. Meu interesse é pensar na clínica diretamente com vocês. Então, fica aqui o meu convite. Eu vou dar aula agora 12h30 hoje, né, sobre o Inibição, Sintoma e Angústia, a partir da página 149, ali, portanto, do capítulo 7, né? Esse livro, né, só passar um pouco rapidamente aqui com vocês, né, a importância do Inibição, Sintoma e Angústia, é uma virada na teoria do Freud sobre angústia, né? Uma tentativa, a meu ver, um tanto frustrante de Freud de retomar sua teoria da angústia, que anteriormente era atribuída ao recalcamento. O recalcamento produzia angústia. Todo mundo lembra dessa tese clássica do Freud, né? A representação é separada do afeto, o afeto desligado da representação, ele se transforma em angústia. Então, havia o recalcamento, e o recalcamento, né, produzia angústia, por assim dizer, que era o afeto desligado. Essa tese vai ser modificada de forma radical, né, nesse texto de 26, Inibição, Sintoma e Angústia, dizendo que a angústia, na verdade, é um sinal que o ego dá, né? Ele emite um sinal, por assim dizer, que produz o recalcamento. E esse sinal, né, ele está ligado a angústias reais, angústias que o sujeito efetivamente
participou, né? Efetivamente, perigos reais dos quais o eu tenta correr, né? Ele pode usar, inclusive, experiências pelas quais ele passou, né? Para sinalizar essa angústia, para ter esse sinal de angústia já marcado, por assim dizer, pelos traços mnemêmicos, né? Dessas angústias vivenciadas efetivamente pelo eu. O trauma do nascimento é um deles, que o Freud está tentando aqui responder ao Otto Rank, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o grande perigo, né? É a castração. Ora, essa teoria ela é frustrada e frustrante por muitos motivos, né? Em primeiro lugar, porque o Freud vai ter que, de alguma forma, dessexualizar em grande medida a pulsão que ele estava sexualizando até aqui, né? Vai retirar muito desse caráter demoníaco, mais violento que a pulsão tem até então, né? O Freud vai dizer que os elementos pulsionais não são tão perigosos assim, né? Isso é uma frase muito, muito surpreendente, né? Vinda do próprio Freud, que estava assinalando desde 1905, nos 3 ensaios, né? O quão violenta é a pulsão, o quão violenta é a sexualidade, né? E aqui no Inibição, Sintoma e Angústia, você tem uma diminuição desse poder do pulsional e um aumento significativo do poder do eu, né? Isso tem implicações clínicas consideráveis, né? De como que o analista vai interpretar, de como que a gente vai pensar o sintoma a partir desse texto, né? Então, queria que a gente lesse juntos, né, assim, os detalhes disso, para ver como que o Freud vai resolvendo os problemas que ele mesmo vai criando com essas novas hipóteses, né? Ao situar, por exemplo, a angústia de castração como um perigo real, né, o Freud ele causa um problema para ele, que ele tenta resolver aqui, que é, bom, e nas mulheres? Como é que isso se dá? Como é que a angústia vai se dar se a castração efetivamente já ocorreu, por assim dizer, ou seja, ela não é um perigo ao qual as mulheres vão temer, né? Por que elas, então, vão ter angústia? Por que elas vão produzir sintomas também? Né? O que acontece ali se esse perigo real não está ali, não acontece de fato? O Freud, então, vai tentar construir uma resposta diferente dessa. Não, então, na verdade, o perigo é a perda de amor. E aí, aqui nessa passagem, de fato, né, do capítulo 7 para o capítulo 8º, né, ele está respondendo ao Otto Rank, né, a questão do perigo do nascimento, né, da angústia do nascimento, trauma do nascimento. O Freud vai, afinal de contas, ficar tensionado por essas hipóteses. Por um lado, o perigo é o perigo da castração, mas as mulheres geram um problema para essa teoria. Não dá para ser, porque elas também se angustiam, evidentemente, elas também produzem sintomas importantes e não tem esse perigo da castração colocados ali na experiência delas. Para responder ao Otto Rank, então, ele começa a aceitar, a acolher alguma parte da tese do Otto Rank, que ele tem muita resistência em aceitar, e vai dizer, de fato, talvez esse perigo real da separação da mãe seja o perigo que homens e mulheres sentem e que o ego vai utilizar como angústia sinal para disparar os processos de recalcamento formadores de sintoma. Então, essa é a tese que o Freud vai construir aqui no 7-8, capítulo 7-8, né? A angústia como um sinal, né, para disparar, né, na vida psíquica, né, a ideia de que eu odeio a separação ela é muito angustiante, eu tenho medo, né, da separação. Essa é a situação de perigo a ser evitada. Com isso, Freud resolve os 2 problemas que ele estava tensionado. Primeiro, para explicar por que as mulheres angustiam e por que elas, então, vão produzir sintoma, né? Qual que era o perigo? O perigo era o perigo do nascimento, na verdade, que serviu apenas de sinalização, né? Para marcar isso. Olha, se você continuar desejando essas coisas do inconsciente,
essa angústia que você sentiu na separação, você vai voltar a sentir agora. Então, o ego usa, né, essa experiência angustiante para mostrar, né, o quão violento pode ser esse ataque de angústia, né? Resolve esse primeiro problema e resolve também, finalmente, a crítica que ele tinha ao Otto Rank. Por quê? Porque para o Otto Rank, o trauma efetivo era o próprio nascimento. Essa ideia não fazia sentido para o Freud, primeiro porque o Freud já tinha a hipótese muito consistente de que no nascimento, no feto, né, e no bebezinho de poucos meses, o eu não está constituído. Portanto, não pode haver trauma. Só pode haver trauma se há eu. O tecido a ser traumatizado é sempre o tecido egóico, não é? Então, a tese do Rank ele vai ser muito atacada pelo Freud porque dessexualiza a psicanálise, né? O traumático é sempre proveniente do outro em direção ao eu, né? Em direção ao eu de um sujeito, né? Ora, o Freud não poderia aceitar essa tese do Rank. Então, ele vai dizer, não, o Rank tem até razão em alguma parte para a gente pensar que os traços mnêmicos deixados pelo trauma do nascimento, ou pelo evento, pela experiência do nascimento, esse afluxo de excitação, esse excesso, né, que deve ser o nascimento para o bebê, que não tem eu, que não está lá, que não registra exatamente isso como um trauma, mas os restos mnêmicos disso podem ser apropriados a posteriori pelo eu, para que o eu sirva, né, se sirva disso, dessa experiência, para lançar o sinal, ó, é essa angústia aqui. Isso resolve muito a vida do Freud aqui no Inibição, Sintoma e Angústia. Porque eu pego essa experiência do nascimento e, inclusive, posso metaforizá-la como sendo efetivamente a separação tão temida, né? No caso das mulheres, né? A separação, a perda do amor, né? Que o Freud já situava, né? Ali para explicar o complexo de Édipo como sendo um dos elementos que produziria a dissolução do Édipo nas mulheres. A perda de amor, a ameaça da perda de amor. Perda do pênis, perda dos atributos fálicos no caso dos homens, né? Perda principalmente atribuída à castração no caso dos homens, perda de amor no caso das mulheres, né? Freud já situava isso na dissolução do complexo de Édipo. Aqui no Inibição, Sintoma e Angústia ele volta, reforça muito essa tese, tentando responder ao Otto Rank. Olha, na verdade não é um trauma do nascimento efetivamente, não é, né? Porque eu não tenho um eu ali, né? Mas algo dessa experiência pode ser utilizada pelo eu, a posteriori, né? Para dizer da angústia da separação, a angústia da perda produzida, né? Pelo outro. Isso daqui, gente, assim, certamente vai se depreender toda uma série de metaforização, né, que coloca num certo eixo metafórico, se separar do outro, separar partes do corpo, a própria castração, né? Essa ideia de que a separação do corpo da mãe, metaforicamente, vai ser né, metaforizada, né, na castração, enfim. O Freud, então, acaba, mais uma vez, mudando, ou pelo menos jogando um outro jogo de forças aqui, porque a castração, ela perde um pouco, ou pelo menos fica tensionada nesse texto, ela perde um pouco a força para ganhar muita força a tese da perda do amor como sendo ameaça real, né? Aquilo que era a explicação dele apenas ou mais exclusivamente para as mulheres, né? O que determinava a dissolução do Édipo nas mulheres é a ameaça da perda do amor, acaba se tornando algo mais universalizável, né? Então a castração ela se torna mais metafórica, né? E um pouco secundária diante desse perigo real, efetivo, que de alguma forma foi vivenciado por todos nós, que é a separação do corpo da mãe a partir do trauma do nascimento. Vocês veem, então, só para terminar esse convite que eu estou fazendo, né,
que a gente vai poder ler esse texto de uma maneira ampla, tensionada, mostrando exatamente essas tensões que existem aqui no texto do Freud, para pensar, e aí que é a ideia do seminário clínico, né? Para pensar, bom, e aí? Quais são as hipóteses aqui que a gente vai manter, né? E quais são as consequências da manutenção desse tipo de hipótese para a clínica, né? E eu acho que esse é o ponto que interessa para a gente, né? Assim, o que isso implica, né? Dizer que a perda de amor, né, é uma ameaça constitutiva, né? É uma ameaça que produz, né, inclusive a dissolução do Édipo, produz, né, uma série de defesas que vão produzir toda uma vida sintomática, né, muito mais do que a angústia da castração, né? Quando a gente tensiona essa obra, né, aqui do Freud, quais são as consequências clínicas? Como é que isso vai se depreender depois, né, na clínica, né? O que isso muda no nosso modo de ler o paciente, de interpretar, enfim, é esse tipo de questão que eu quero conduzir e pensar com vocês. Então, fica o meu convite para que a gente leia junto, né, a obra do Freud, agora Inibição, Sintoma e Angústia. Eu estou indo lá para o canal, né, como eu disse, essa parte é exclusiva para os assinantes. Todas as instruções estão no meu site, é só procurar fabiobello.com.br e ali na procura escrever seminário, né? E escrevendo seminário, vocês vão encontrar o cronograma e também as instruções para assinarem o canal, tá bem? Eu agradeço muito aqueles que já assinaram, que estão participando, que estão, né, trazendo suas questões, essa leitura mais próxima do Freud, né, passo a passo. Aceito aí, claro, né, as críticas, sugestões para a gente ir conversando junto. Então, espero todo mundo lá no Seminário Clínico, no canal, e aguardo vocês para a gente continuar essa conversa sobre psicanálise. Valeu, um abração.